Meus equilibrados, o caso da cantora Sara Mariano tem comovido todo o Brasil. Desperta, ele logo vai voltar. Não só por se tratar de uma mulher de Deus que ministrava, que servia ao Senhor na igreja, mas pela forma que ela teve a sua vida ceifada. E a igreja, que deveria teoricamente ser um ambiente de proteção, de famílias fortes, estruturadas, em alguns casos acaba se transformando num ambiente ideal para crimes como esse. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do feminicídio no ambiente cristão, violência doméstica entre cristãos, como lidar, como resolver e qual é o posicionamento bíblico verdadeiro a respeito disso. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Meus equilibrados, pastor Léo Félix aqui na área, começando mais um vídeo. E hoje é um tema delicado, mas importante para a gente conversar. Então eu peço que você deixe o seu like, porque nos ajuda a compartilhar essa informação, conteúdo de valor. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever, tá bom? Vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. E nos demais dias entra sempre um shorts, uma pílula, uma gota de sabedoria, um trecho de alguma coisa muito interessante. E também eu te convido a dar um pulinho na nossa loja, Reino Pop, e conhecer os nossos materiais ali. Quem sabe você se interessa por uma camisa, uma caneca, dar de presente nesse final de ano aí, ou se vestir para as festividades familiares. Eu tenho certeza que alguma lá você vai se apaixonar. Bem, o corpo da ministra de louvor Sara Mariano, que estava desaparecida desde terça-feira, dia 24, foi achado nesta sexta-feira, dia 27, em uma estrada na Bahia, e o corpo foi encontrado semi-carbonizado. A cantora de 38 anos contava com mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais, com destaque no Instagram, e postava sempre ali vídeos, mensagens, fotos, com uma atividade muito intensa na obra de Deus, sempre servindo ao Senhor com muita alegria, muita unção, muito esmero, muita dedicação. E isso também é um alerta para nós, pessoal, porque quando você olha o Instagram das pessoas, você nem imagina o que elas passam. O Instagram é um recorte de um pedacinho, de uma centelha do que é a vida da pessoa como um todo. Você olha o Instagram do pastor Léo Félix e fala, poxa, a família dele é linda, olha que coisa legal. Você não sabe os perrepes que a gente passa, as portas fechadas que a gente passa, as enfermidades que os nossos filhos passam, enfim, isso a gente não fica divulgando, a gente bota o melhor momento da pregação, um passeio no parque com a família, uma frase de efeito, porque são verdades, mas é um pedacinho, né? O medo que a gente tem de alguma coisa, as nossas preocupações, isso a gente acaba não compartilhando. E o caso da cantora aqui é justamente isso. Ela ministerialmente estava muito bem. Tem pregador que não prega mais salvação. Fora da igreja vive em prostituição. Mas a vida não é só o ministério. Não é à toa que eu defendo tanto o nosso conceito de fé equilibrada, e um dos pilares é Deus, família, trabalho e igreja. Quando a gente inverte essa ordem, ou alguma delas está fora do lugar, fatalmente vai dar algum problema e vai fazer com que a gente não consiga ter esse equilíbrio que Deus deseja pra gente. Depois do corpo ter sido encontrado na madrugada de sábado, dia 28, o marido de Sara, Ederlan Santos Mariano, foi preso pela Polícia Civil da Bahia, na 25ª Delegacia Territorial de Dias Dávila. Ele então, segundo a imprensa, teria confessado o crime. Ele admitiu a autoria dessa barbaridade. Bem, numa boa, gente, esse é assunto muito sério, porque a violência doméstica é uma realidade. A gente vive hoje um mundo muito complicado nessas temáticas, né? A gente tem um feminismo aí que muito mais atrapalha do que ajuda, e tem alguns cristãos, por não gostarem do conceito do feminismo, e realmente é antagônico. Se o machismo é um viés errado, o feminismo também vai ser. O equilíbrio nunca vai estar nos extremos. A verdade das escrituras, a cruz que não tomba nem para um lado nem para o outro, mas se mantém equilibrado, vai ser sempre numa linha de diálogo. E infelizmente alguns cristãos associam a esse conceito aí de feminicídio, de violência doméstica, a uma pauta de feminismo, e não deve ser, porque isso é uma realidade, uma triste, aliás, realidade. A violência doméstica, ela existe em todas as classes sociais, em todas as confissões de fé. Em todos os ambientes você vai encontrar alguém, algum caso, alguma situação. Mas se tratando de um ambiente religioso, o que deveria ser muito mais seguro pode acabar se tornando algo muito mais apavorante. Por quê? Porque nós espiritualizamos as coisas. E a gente está vendo aí muitos cristãos, muitos líderes religiosos,
colocando as suas opiniões, manifestando as suas opiniões a respeito disso e falando exatamente isso, a questão da religiosidade. A gente acaba espiritualizando ações que deveriam ser tomadas de forma humana. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu não vou pedir a Deus para emagrecer, eu vou comer melhor, eu vou fazer exercício, e isso de uma ação física humana natural vai fazer com que o meu corpo emagreça. Então existem coisas que eu preciso elevar a minha voz em oração. Claro, eu tenho que orar por tudo, amém, mas se você já se fecha nessa questão, você está sendo religioso. Calma, eu vou orar por tudo, mas existem coisas que são minha responsabilidade. Se eu quero passar numa prova, eu não vou orar a Deus para passar na prova, eu vou orar a Deus para que Ele me dê capacidade de lembrar aquilo que eu estudei. Se eu não estudei nada, eu não posso pedir a Deus que Ele me aprove, que eu tire 10 numa prova de um conteúdo que eu não estudei. Deus é justiça. Então, eu não vou fazer uma oração que é simplesmente contraditória às minhas ações. Se tratando na questão de proteção à mulher, nós precisamos ficar atentos, porque existem coisas que a mulher precisa fazer, mas às vezes ela é orientada a espiritualizar. Então, uma mulher que ela sofre violência doméstica, ela apanha, ela precisa imediatamente ou sair de casa, ou tirar o seu marido de casa. É claro que isso é uma teoria. Na hora do vamos ver é muito difícil, porque a mulher às vezes não tem para onde ir. Tem filhos pequenos, como é que vai? Vai sair, vai deixar os meninos? Não, vai sair com os meninos? Vai para onde? Tem os pais para de repente ajudar? Não, vai para casa dos avós. Tem alguém que possa dar esse suporte? É tudo muito difícil, é muito complexo. E há um agravante na religiosidade que é: você não pode sair da tua casa. Você tem que orar para Deus salvar o teu marido. Deus tem que converter o seu marido. Mas uma coisa não impede a outra. Você vai orar para Deus transformar? Ore, tem que orar mesmo. Mas enquanto isso você se afasta. Eu já precisei atender 2 casos que foram bem emblemáticos na minha jornada como pastor, de 2 mulheres, né, que passaram por essa questão de agressão familiar. Uma delas nem era membro da minha igreja, mas eu estava na igreja à tarde, arrumando as coisas, passando o som, vendo se estava tudo certinho para o culto que teria logo mais, e entra uma mulher desesperada na igreja, chorando: eu preciso conversar com o pastor. Eu falei: sou eu, minha irmã, o que você pode fazer? Eu fiquei lá do lado de fora da igreja, porque eu nunca atendo mulher dentro da igreja, né? Eu sempre fico do lado de fora, em lugar público, porque eu entendo que mulher atende mulher e homem atende homem. Mas nesse caso, como não tinha saída, eu estava ali por outra situação, a gente ficou ali no lado de fora e tal, trocando ideia. Ela falou assim: o meu marido me agrediu e eu bati a cabeça e desmaiei. Ele me deu um soco, nesse soco eu caí no chão e bati a cabeça e desmaiei. Eu falei: então pronto, já temos uma situação aqui que é clara o que deve ser feito. Vamos à delegacia. Aí ela me falou: pois é, mas eu fui no meu pastor e ele falou pra eu não fazer isso. Eu falei: como assim? Me conta essa história aí, o que aconteceu? E ela contou pro pastor dela: olha, meu marido me bateu, eu caí no chão, bati a cabeça e desmaiei. E a resposta que o pastor deu pra ela foi a seguinte: irmãos, eu não tenho por que mentir. Jamais, graças a Deus, todo o conteúdo que eu gero nesse canal aqui é baseado na verdade das escrituras e na sinceridade do meu coração. E ela disse que o pastor respondeu pra ela: não, mas você no mínimo deu algum motivo para ele te bater. Olha a cabeça retrógrada desse cara. Eu falei assim: então você vai denunciar o seu marido e também vai denunciar o seu pastor, porque isso não é uma... sob circunstância nenhuma, nada justifica isso. É claro que existem momentos que o relacionamento, o casal ali acaba se ofendendo verbalmente, um ofende o outro, é agressão para os dois lados ali, você não sei o que tem que vigiar, porque começa assim, geralmente é o primeiro passo, virou violência física, é uma covardia sem tamanho, porque é indiscutível que o homem sempre vai prevalecer fisicamente. Então, sob circunstância nenhuma, nenhum motivo, mas eu peguei minha mulher me traindo, mesmo numa coisa que afete o seu caráter, afete a sua autoestima, te machuque, um homem nunca pode tocar numa mulher de forma violenta. E foi o que o pastor ali sugeriu. Não, você fez alguma coisa. Mas que coisa seria essa? Não me importa o que aconteceu. E aí ela foi à delegacia, aí ela teve uma ordem judicial ali de distância, que o marido não podia chegar perto e tal, ela ficou com os filhos. É uma luta isso, terrível, mas precisa ser feito, precisa ser colocado em prática esse tipo de situação. E aí a justiça arca com o proceder que deve ser resolvido e tal, prisão, cadeia, enfim. Mas nunca espiritualizar essa situação. Mas então não deve orar? Deve também. A Bíblia diz: orai e vigiai. Então tem horas que você vai orar, tem horas que você vai vigiar, e toda vez que você estiver vigiando, você está orando. Então uma coisa não anula a outra. Mas orai em distância. Você não pode dormir com o agressor.
Como é que você vai fazer isso? Que paz de espírito você vai ter? Então, assim, eu já vi mulheres falando assim, olha, o meu marido quando chega bêbado, um abraço. São coisas que acontecem, fica mais violento e tal. Ah, se o time dele perde, ele volta com mais raiva. Parece estranho, mas eu já vi delegada da Polícia Civil falando pra mim, olha, dependendo de quarta-feira que tem jogo, é rodada de Brasileirão, dependendo da situação, os times perdem ali e tal. Tem marido que chega bêbado em casa, a mulher reclama, pô, você tá chegando essa hora no meio de semana, amanhã você vai trabalhar, e você tá aí bêbado, não sei o quê. A mulher reclama com razão, porque o cara chega bêbado, chega tarde, deu prejuízo financeiro, é um diabo. E o cara, com raiva por causa de tudo, e ainda pelo time ter perdido, acaba agredindo a sua esposa. Então, se você sofreu agressão, ou se você sabe que o seu vizinho, a sua vizinha, ele está sofrendo, 180. Pode ligar, X9, cagueta. Ah, não, mas em briga de marido e mulher, meta essa colher assim e liga, porque vai fazer toda a diferença. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 25. Diz assim, olha. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo a amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Cristo morreu pela igreja. Cristo não matou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Então a religiosidade fala assim, o divórcio. A Bíblia só fala que pode divorciar no caso de adultério. Não, não é isso. Não está escrito assim na Bíblia. Abandono também é outra característica de divórcio. A Bíblia não fala de violência doméstica, mas precisa falar. Você é tão controverso na sua confissão de fé que você não consegue ver. É claro que é passível de divórcio, sim, agressão familiar, com certeza. Violência doméstica é bênção separar. Ah, meu marido, e se ele se converter? Ele se converta para lá, ele se converta entre as grades, ele se converta vendo o sol nascer quadrado. O outro caso, eu disse que 2 foram emblemáticos, o segundo foi que uma mulher estava casada e fala que o marido saía na sexta-feira e voltava na segunda. Passava o final de semana bebendo, aprontando, aí pega doenças, DST, porque adultério. E ela tinha vontade de permanecer casada. E era muito interessante isso, porque você olhando de fora, você pensa, não, larga esse cara, meu irmão, vai ser feliz, você é nova aí e tal. Você ainda consegue reconstruir sua vida, aquela coisa toda. Você não vai falar pra pessoa casar ou descasar por uma questão de adultério. Isso aí, né? E aí eu perguntei, mas você apanha? Ela falou, já apanhei algumas vezes. Eu falei, não, então você vai separar. Aí eu me meti. É claro que eu não oriento uma pessoa que está aconselhando mandar o outro tomar uma decisão. Não. Mas se tratando de violência, porque ainda mais uma pessoa que bebe, ela perde o controle absoluto das suas ações. O seu consciente está totalmente dominado pelo álcool. E eu a orientei, olha, é triste. Tem quanto tempo você está orando? Não, tem 5 anos que eu venho orando. Olha, tem 5 anos que você está orando, tem 5 anos que você está passando por isso. Não resolveu? Deus pode resolver no 6º ano, no 7º, no 10º. Pode. Mas eu acho que chegou o momento de você se libertar desse pesadelo que você está vivendo. Minha orientação é que você o denuncie e você se divorcie. Mas nesse caso não rolou a denúncia, porque ela ficou, não, mas eu fico com dó, é o pai das minhas filhas. Cara, sempre vai haver a vítima, ela não tem tanta consciência do que está acontecendo. É um negócio muito abusivo, é muito assustador. Às vezes é finança, porque não tem condição de viver, levar a sua vida adiante. Ainda mais quem tem filho, como é que vai pagar um aluguel, alimentação, dar uma vida digna para os filhos e a mãe se submete. É diabólico isso. Mas se tratando da religiosidade, a gente precisa combater a religiosidade, porque não é porque o cara está na igreja que ele é santo, não é porque a mulher está na igreja que ela é santa. Mas se tratando da violência doméstica, vamos destacar aos falsos santos homens, que realmente, gente, é uma barbaridade o que a gente vê. Homens mentindo, sendo excelentes obreiros, excelentes diáconos, excelentes pastores, homens de fé, ministros de louvor, pregadores, e dentro de casa é o Satanás encarnado. Em casa é mau, é grosseiro. Tem muitos que são violentos emocionalmente, que são violentos psicologicamente, nunca tocaram, né? O cara fala, não, nunca toquei na minha mulher. Nunca tocou na pele, mas já tocou no coração. Nunca tocou no corpo, mas tocou na mente. Isso também é um tipo de abuso. Isso também é muita covardia de alguns homens, de abusadores. Pode ser pastor, pode ser líder na igreja, pode ser o que for. É um abusador. É um homem que não tem a presença de Deus na vida dele. É um hipócrita. Então você que é líder na sua igreja, estimule esse tipo de diálogo no culto, no líder de casal, estimula
essas conversas, tenta descobrir, porque dá para resolver antes de uma coisa muito ruim acontecer. Às vezes o homem é violento porque ele teve um pai violento e ele replica o comportamento. Não teve ali uma ressignificação de alguns valores. Alguns vão chamar de quebra de maldição, outros vão para um lado mais coaching e não sei o que, não interessa, mas a Bíblia diz que há possibilidade de novos começos, de transformar histórias. Não é porque o pai comeu uva verde que os filhos vão nascer com os dentes embotados. Essa questão aí que alguns vão chamar também de maldição hereditária. Mas existe. O cara via a mãe apanhando, ele acaba casando e espancando a sua esposa. Tá errado, tá errado, tá errado. Crime e pecado. O pior mix que pode existir é quando uma situação ela é criminal e ela é pecaminosa. Que Deus conforte toda a família da Sara Mariano, porque é uma perda assim, é indescritível. A gente se compadece, mas não sente na pele o que eles estão sentindo. A gente sabe que perder um familiar assim... Imagina a cabeça da filha. Esse casal tem uma filha de 11 anos. Agora imagina a cabeça dessa menina. A menina perde a mãe, morta pelo próprio pai, e o pai está na cadeia. Quer dizer, essa criança precisa muito da nossa intercessão. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo aguarde, a console e dê a ela muita sabedoria. Uma sabedoria que eu não seria capaz de transmitir para frente. Para que ela entenda que o propósito de Deus é muito grande na vida dela. Que Deus vai fazer algo muito lindo na vida dela. E ela vai ser um instrumento de bênção ainda e vai viver momentos muito felizes. Mas a Bíblia diz, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Agora é o tempo do pranto, da dor, do luto. E que Deus console toda a família. Olha, se você está aqui até agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto, porque é legal a gente conversar. Aqui, se você vê, eventualmente aparece um contraditório. Aparece alguém falando assim, pastor, concordo muito com isso não, etc. E tudo bem, não ofendendo, a gente vai divergindo de opiniões e vai construindo. Tá tudo bem, o importante é a gente dialogar, porque eu tenho certeza que até quem diverge de uma coisa ou outra, no fim, quer o melhor, quer o bem, quer a glória de Deus. Então a gente pode divergir, mas chegando, inclusive, num mesmo bem comum em meio a divergências, e a Deus seja glória por isso. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.